Amém, meus irmãos. Os nossos anos de caminhada, né? Quanto mais anos vão passando no Senhor, a gente vai aprendendo algumas coisas. Nas nossas vidas mesmo, com os nossos erros e acertos, e também na vida dos outros, na vida dos irmãos. Aprendemos com os irmãos mais velhos, né? Ouvindo as instruções, ouvindo as experiências também. Então, eu tenho pensado e sempre pensei muito sobre a nossa vida, a vida da igreja, a vida dos irmãos, né? O crescimento espiritual, o nosso amadurecimento, porque a palavra de Deus, ela fala disso, ela fala de crescimento. Em Efésios, no capítulo 4, vai dizer que ele ele doutou alguns homens com capacidades, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, né? Para o desempenho do seu serviço. Ou seja, para que essas pessoas fossem capacitadas para servirem a Deus. Então, o Senhor tem como propósito edificar nossas vidas, fazer com que nós cresçamos, com que nós amadureçamos, né? Saímos dessa fase de bebê, quando nós cremos no Senhor, e cresçamos como as crianças. Como acontece com a vida natural, assim também deve acontecer com a vida espiritual. E se conosco não está acontecendo isso, irmãos, nós não podemos nos conformar. Temos que nos inquietar com isso. Precisamos ir ao Senhor, precisamos buscar conselhos para termos orientações. E aqueles irmãos que têm mais experiências, e os irmãos que o Senhor colocou na igreja com essas capacidades para ajudar a igreja, é para que os irmãos funcionem. O governo da igreja, o que o Senhor estabeleceu, os mestres, os pastores, né, os evangelistas, principalmente esses irmãos da localidade, eles foram colocados aí para nos ajudar, para que nós venhamos a funcionar nesse corpo, que é a igreja do Senhor. O Senhor não chamou você, e nem a mim, somente para nos salvar, nos libertar do inferno, do lago de fogo um dia, e pronto. Não, Ele tem um propósito com isso, irmãos. Ele quer nos unir, o desejo dele é que estejamos juntos, para sermos edificados. Para quê? Para a habitação de Deus, para a manifestação de Deus, para uma expansão maior de Deus, para um conhecimento maior de Deus, através das nossas vidas, da vida da igreja. E isso se manifesta quando nós estamos juntos, aprendemos, e vivemos juntos, e praticamos essa palavra, e então os outros vão ver o amor de Deus através das nossas vidas, pelas nossas ações, que são transformadas pela palavra de Deus. Então eu meditava e pensava, e eu, né, sempre, como falei, sempre tenho pensado sobre isso aí, e eu há muito tempo vinha pensando, não, eu preciso orar mais, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso orar mais. E às vezes eu separava muito tempo para a oração e esquecia da palavra de Deus. E hoje há muitos irmãos que vivem também dessa mesma maneira. Se dedicam muito às vezes à oração e se esquecem da palavra de Deus. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de oração, mas nós precisamos da palavra de Deus. Sabe por que nós principalmente só precisamos da palavra de Deus? E precisamos muito mais da palavra de Deus. Porque precisamos da palavra de Deus para saber como orar. Precisamos da palavra de Deus para saber o que é a vontade de Deus, para você não perder tempo. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Senão, irmãos, nós vamos viver com o foco errado. Nós vamos traçar a nossa meta de oração com o foco errado. Aí nós vamos pelejar e não sabemos qual é a vontade de Deus. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, então nós começamos a saber qual é a vontade de Deus. E quando você sabe a vontade de Deus, você tem paz na tua alma, você descansa. Você sabe que Deus é soberano e que Ele governa todas as coisas e Ele vai conduzir. Então, nós precisamos da palavra de Deus. E por isso aí eu queria ler uma passagem aqui para os irmãos, para começar, em Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 17.
Esta é uma passagem que, por muitos anos, tem me chamado muita atenção. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos dar um pulo aí. Vamos para o versículo 31. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, capítulo 5, verso 1 e 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Irmãos, eu acredito que todos aqui são cristãos, então estou falando para irmãos, principalmente, para crentes, né? Que a palavra está dizendo para nós aqui, irmãos, que a gente não deve mais viver como vivem os gentios. Os gentios são as pessoas hoje que não conhecem o Senhor, são as pessoas que estão no mundo, que não são cristãs. Elas são consideradas gentios, né? No tempo, quando Paulo escreveu aqui, os gentios eram aqueles que não eram judeus. Então eram todos considerados gentios. Todos nós também éramos gentios. Mas agora nós nos convertemos e agora nós somos povo de Deus. Amém? Somos seus filhos, somos sua herança. Somos o Israel de Deus também. Então nós, aqui a palavra vai dizer que nós não devemos andar como os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos, entenebrecido de entendimentos, alheios à vida de Deus. Nós temos que saber do que se trata a vida de Deus, do que se trata Deus, do que fala a sua palavra. Não podemos mais viver, irmãos, com a nossa mente velha. A palavra vai nos falar que nós precisamos ser renovados. Precisamos de renovação do nosso entendimento. E essa renovação vem pelo conhecimento da palavra. Por isso, não podemos desprezar a palavra. Devemos orar, devemos ter comunhão com o Senhor, buscar o Senhor, clamar a Deus por sua misericórdia, por sua vida, por sua graça. Nos dá a graça e capacitação, nos encher do Espírito Santo para que nós possamos andar em obediência à sua palavra. Precisamos obedecer. Obedecer o quê? A palavra. Todo cidadão comum, todo cidadão civil como nós, nem todos temos o livro da lei, do Código Civil na nossa casa, nem todos têm. Mas se você fizer alguma coisa que está fora daquilo dali, você vai ser punido, independente se você conhece ou não. Você vai ser punido. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. É a lei da casa de Deus, é a nossa lei agora, irmãos, também, principalmente. E ela nos ajuda também a cumprir as leis dos homens. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, também cumprimos as leis dos homens. Porque a palavra de Deus, a lei de Deus é superior à lei dos homens. Ela é superior, ela abunda. Então nós não podemos, irmãos, desprezar essa palavra. A palavra de Deus vai nos ajudar, irmãos, ela vem nos moldando. E como foi orado hoje várias vezes sobre a palavra de Deus, a importância de obedecer a palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Para a gente obedecer, nós primeiro precisamos crer. E a palavra diz que o justo viverá pela fé na palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus.
E se ele retroceder, diz o escritor aos Hebreus, nele não se compraz a minha alma. Nós temos que perseverar crendo, irmão, crendo na palavra. Se a nossa vida não corresponde à palavra, se nós estamos em oposição à palavra, nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos voltar para o Senhor. Ou somos nós mais fortes do que Ele? Claro que não. Irmão, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Todos nós temos debilidade. Mas aonde está a diferença, irmãos? É quando nós reconhecemos o nosso erro, nós vamos aos pés do Senhor, recorremos ao Senhor até que sejamos livres e sigamos obedecendo a sua palavra. Ainda que a gente levanta e cai, levanta, dá mais uns passos e cai. É como uma criança quando está aprendendo a andar, ela não se levanta de uma vez e sai andando. Ela, vai assim, você vê os irmãos falando coisa com coisa, mas ele está começando. Os irmãos às vezes levanta para fazer uma oração, aí fala coisa com coisa, ele está começando a falar, é igual uma criança quando está falando. Devemos dar glórias a Deus, que aquele irmão está orando. Devemos dar glórias a Deus, que alguém está tentando fazer alguma coisa. E aí, na igreja tem aqueles que estão capacitados para poder ajudar, para ir ajudando como crianças. E nós, aqueles irmãos mais velhos, vocês que aí estão sentados, e muitos aqui também já têm muitos anos de caminhada, devem tratar como se trata as crianças, com cuidado, com carinho, fazendo de tudo para você ser agradável a ele, para ele poder te escutar, para ele poder fazer gracinha com você também, ficar feliz às vezes no seu colo ali, para continuar caminhando juntos. Daqui a pouco ele vai crescendo e vai dar graças a Deus um dia. Eu era muito debilitado, eu era muito problemático, mas aquele irmão, aquela irmã, nossa, como que ele me abraçou, me acolheu, me recebia, cuidava de mim, suportava. Eu fui suportado muitas vezes por muitos irmãos antigos. Fui suportado, depois eu parava, meu Deus do céu, como é que eu fazia isso? Nossa, eu ia para a casa daquele irmão, eu ficava sem noção lá, passava da hora. Quando eu era jovem, então a gente... Irmãos, nós somos uma família, nós estamos crescendo e nós precisamos da palavra de Deus. Quanto mais cedo você se apega à palavra de Deus e se apega ao Senhor, aos seus pés, clamando a Ele, normalmente você vai crescendo. Porque nós temos a tendência de retardar o nosso crescimento. Como Paulo falava, vocês já deveriam ser mestres, mas estão necessitando de leite, como crianças. Então, irmãos, que também nós, às vezes passam os anos e a nossa vida continua ali, a gente fazendo coisas de meninos. Porque já viu aqueles adultos que agem como meninos? Outro dia eu estava numa casa, alguém estava falando de um rapazão, que perto da mãe ele parecia um menininho fazendo pirraça. Eles olharam assim, que isso? Às vezes nós estamos assim na igreja também, fazemos pirracinha. Ou em casa, na nossa convivência, às vezes a família inteira é cristã e nós ali agimos como meninos, fora da nossa medida, fora da onde nós já deveríamos estar andando, mas que nós possamos atentar, irmãos, para isso, atentar para a palavra de Deus. Uma outra palavra que o Senhor nos fala muito sério, é que Ele fala assim, lá em João 14, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e nós viremos para Ele e faremos nele morada. Irmão, olha só, a proteção do Senhor, quando nós valorizamos a sua palavra, essa é a demonstração do nosso amor para com Deus, amar e obedecer os seus mandamentos. João vai dizer que seus mandamentos não são penosos, não são pesados, mas como é que nós vamos cumprir? Em nós mesmos, nós dependemos do Senhor, aí nós precisamos orar, precisamos prostrar aos seus pés, nos humilhar aos seus pés, clamar socorro. Porque, irmãos, às vezes nós enfrentamos dificuldades para vencer certas debilidades. É para que o Senhor quer mostrar para nós mesmos que nós somos fracos e que nós somos dependentes. Sabe para quê? Para que você possa também suportar os outros. Para que você possa ser misericordioso com os outros. Porque se você faz uma simples oração e agora você
respira fundo e agora você já não faz mais aquilo que você estava fazendo antes. Aí você não tem misericórdia dos outros, porque você vai falar assim, rapaz, você é um miserável, você tem que sair fora disso agora. E não é assim que funciona. Muitas coisas nós sabemos que nós temos que abandonar, mas a gente não consegue fazer de uma vez. Mas nós não podemos nos conformar com elas. Nós devemos ir aos pés do Senhor, suplicar o seu socorro, clamar a Ele, mostrar o nosso arrependimento, o que nós queremos aquela vida, nós queremos viver daquela maneira, não queremos continuar nos nossos erros, não queremos continuar naquele caminho. O Senhor, irmão, está olhando. O Senhor está olhando. O Senhor está atento. Ele está atento a esse coração, aos humildes, aos que são verdadeiros, verdadeiros com o Senhor, porque nós não temos como enrolar ao Senhor. Nós podemos enganar os outros, mas ao Senhor nós não enganamos, né? Claro que todos nós, eu inclusive, a gente tem uma postura quando nós estamos aqui diante dos irmãos, né? Nós temos uma postura. Em casa nós temos uma postura mais relaxada, né? Essa é a verdade nossa, porque aquela em casa é a nossa realidade. Aquela é a realidade. Claro que todo mundo na rua, todo mundo fora de casa, você tem mais, você se comporta melhor. Tanto que você se veste melhor para você sair na rua. Você não sai da rua do jeito que você está em casa fazendo sua faxina lá, né? Arrumando com aquele lencinho que você só usa a hora que você está em casa, né? Você não vai na rua com aquele lenço. Você não recebe nenhum irmão com aquele lenço. Você tira, espera um pouquinho, já vai, irmão. Dá tempo, para no espelho para ver como é que está. Isso não é pecado isso, irmãos. Mas que nós possamos, irmãos, ser sinceros conosco mesmo, diante do Senhor. E sejamos sinceros com o Senhor. Sejamos claros com o Senhor, irmãos. O Senhor, Ele não se escandaliza com a gente, irmãos. A gente chegar diante dEle e colocar nossas debilidades, confessar a nossa incompreensão daquela passagem, de como que vive aquilo. Nós temos que clamar ao Senhor, irmãos, Ele é o nosso provedor, é o nosso Pai. Ele não tem, se Ele aguarda aqueles que estão afastados da sua casa, ao retorno Ele aguarda ansioso, quanto mais aqueles que já estão na casa. Ele quer desfrutar com você, Ele quer gozar com você ali, tudo é seu, tudo é vosso. Vós de Cristo, Cristo de Deus, somos do Senhor. Ele tem muito prazer em nós, irmãos. Você vê que o texto em Tiago vai dizer que Ele tem prazer nas nossas orações. Vamos dar prazer ao Senhor? Vamos orar. Ele tem prazer, Ele se compraz nas nossas orações. Por mais que elas sejam, às vezes, curtas, é como crianças. Novamente falo, uma criança quando começa a falar, qualquer palavrinha que ela fala, a primeira palavrinha que ela fala, não precisa nem estar completamente correta. Você acha uma maravilha, o pai, os parentes ali, os mais chegados, que maravilha, que gracinha, olha o que ele falou, né? E você acha aquilo uma maravilha. Irmãos, o Senhor, muito mais conosco quando nós começamos a orar, quando nós rogamos a Deus, quando nós clamamos ao Senhor, porque a palavra, ainda que a palavra diz que nós não sabemos orar como convém, né? Mas nós devemos orar. E o Espírito Santo, ele interpreta a nossa necessidade e vai nos dar o que realmente nós precisamos. O que realmente nós precisamos. Por isso que às vezes tem certas, principalmente quando são circunstâncias difíceis na nossa vida, as tribulações, as provações, nós não compreendemos. E muito menos ainda quando Paulo fala que se gloria nas tribulações. Aí nós ficamos mais confusos ainda, né? Quando ele se regozijava nas tribulações. Meu Deus, o que Paulo está falando, meu Deus? Mas o Senhor, irmãos, tem um trabalho ali. O Senhor tem um trabalho. Numa casa, provavelmente, quando um filho está fazendo alguma coisa errada e nós vamos lá para disciplinar ele, né, às vezes com aquela cara de fúria, com uma vara na mão, você acha que essa visão é bonita para a criança? Claro que não, né? É agradável ao nosso coração corrigir nossos filhos? Claro que não. Nós temos tristeza, por isso que muitas das vezes nós demoramos para corrigir, porque não é o que nós queremos fazer, nós queremos dar uma palavra, e nós gostaríamos que aquela palavra bastasse, mas muitas das vezes você precisa usar a vara para fortalecer aquela palavra. Porque às vezes as crianças, e nós também, somos como uma orquestra, né? O maestro precisa levantar a vara para que a orquestra siga no ritmo que ele está querendo. E às vezes
o Senhor precisa, então, apertar conosco para que a gente possa tomar o rumo. Porque nós somos tardios, irmãos, em obedecer. Nós custamos a obedecer. Aí o Senhor, às vezes, precisa apertar um pouco. Mas é para o nosso bem. É amor de Deus. O Senhor nos ama, irmãos. Ele nos ama. E nós, como a gente tem falado outras vezes, nós estamos nas suas mãos. Estamos nas suas mãos. Ele governa, Ele cuida. Ainda que às vezes parece que não, mas nós estamos nas suas mãos, estamos sendo cuidados. Um assunto que eu queria compartilhar também, que aqui é uma introdução, para mostrar que assim, nós precisamos confiar na palavra de Deus, crer na palavra de Deus para que nós possamos avançar. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. É o tema que está no meu coração. Mateus 18, a partir do versículo 21. Antes de eu falar aqui, deixa eu dizer uma coisa. Antes de ler. Na nossa convivência, na nossa caminhada, né, nós, no convívio com os irmãos e com a nossa família também, surgem dificuldades. Então, e essa dificuldade aqui é sobre o perdão. Né? Surgem ofensas, onde nós somos ofendidos e onde nós ofendemos, e nós tanto precisamos perdoar, também como precisamos liberar perdão. Né? Precisamos pedir perdão e também perdoar. Né? E isso está assim muito claro na vida do Senhor Jesus. Nós hoje somos salvos por causa do amor de Deus na pessoa de Jesus, que se manifestou em Jesus, que entregou a vida dele para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, né, para nos libertar. Senão nós íamos todos para o lago de fogo. Todos para o lago de fogo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele pagou o preço por nós. Ele deu a vida dele para poder nos perdoar. Então é o maior exemplo de perdão. Ele é o padrão, é o modelo para nós. Não há nada nessa terra que alguém possa fazer com você que seja maior do que o sacrifício de Jesus, né, do que Jesus fez por você. Então, ou seja, toda ofensa que nós sofrermos estará muito aquém, muito abaixo do que Jesus pagou por nós, do que a nossa ofensa para com Deus. Né? Estávamos condenando, tanto que o preço da nossa condenação, do nosso pecado, do nosso erro, era a morte, era um lago de fogo, condenação eterna. Mas graças a Deus por Jesus, Ele interviu pelas nossas vidas. Aí a palavra dizer, todo aquele que nele crê, né, não pereça, né, mas tenha vida eterna. Por causa disso, que Ele pagou o preço da nossa condenação. Né? Então aqui Pedro começa assim, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes, versículo 21 do capítulo 18, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso aqui era no dia, não era na vida toda da pessoa, não, no dia. Por isso, versículo 23, por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar conta com os seus conservos. O Senhor agora vai dar um exemplo aqui, ele vai contar uma história, ilustrando realmente o que aconteceu conosco.
Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Assim, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão, até que se saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmão, isso aqui quem está falando é Jesus que está falando. Não foi um discípulo de Jesus, foi Jesus que falou isso aqui. Ele está dizendo que quando nós não perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou que peca contra nós, faz alguma coisa que desagrada muita gente, quando a gente não libera o perdão, nós estamos sendo como esse servo, primeiro aqui, que lhe devia muito ao seu senhor e foi perdoado. E ele falou: vai, perdoou ele, a dívida dele, ele implorou e perdoou. Assim aconteceu com todos nós, irmãos. Nós, em parte, nós somos esse primeiro aqui. Chegamos com toda a nossa dívida, não tínhamos condição de pagar, ninguém podia pagar por nós, todos os recursos se esgotariam e não poderia pagar a nossa dívida para com Deus. E nós suplicamos, nós recebemos iluminação do nosso agravo, da nossa dívida, nós suplicamos perdão e nós fomos recebidos, fomos perdoados, nossa dívida foi saldada. Agora, como é que nós vamos agir quando nós encontramos com aqueles que nos ofendem? Aí está a diferença, irmãos. Ou nós vamos ser como esse homem, que depois vai ser, pode ter problemas. Jesus falou lá no finalzinho: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Precisamos perdoar os nossos irmãos, precisamos perdoar nossas esposas, os maridos das irmãs, os filhos, os pais, seus parentes, seus amigos, seus patrões, seus empregados, todas as pessoas que você convive. Devemos perdoar, irmãos, devemos liberar. Às vezes há ofensas que nós sofremos, seja na casa acontece muito, na casa tem aquelas coisinhas rápidas que acontecem assim, que às vezes garra você durante o dia inteiro, mas você precisa resolver. Você foi ofendido ou você ofendeu, você percebeu que o semblante da outra pessoa mudou. Às vezes, homem normalmente, eu pelo menos sou assim, às vezes a gente fala coisas e faz coisas que ofende a esposa, mas depois a gente vê que ela mudou o semblante, mudou o temperamento conosco, mudou o tratamento. Você, gente do céu, o que foi que eu fiz agora dessa vez? Eu sou assim. Meu Deus, o que eu fiz agora? Aí quando a gente pergunta, a nossa mente é clareada, Oh, meu Pai, E aí o que cabe a gente, irmãos? Pedir perdão. Mesmo que não foi a sua intenção, não foi o que você pretendia, mas você ofendeu, a pessoa foi ofendida. Cabe-nos
pedir perdão. Pedir perdão. Isso faz bem para nós, porque a alma nesta hora aí nossa entra em luta, né? E nós precisamos pedir perdão, nos humilhar. Isso para nós, às vezes, a palavra é muito simples, mas na hora que nós estamos na situação, nós achamos, mas por que vai entrar em dificuldade com uma coisinha dessa? Mas isso foi um nadinha, uma palavrinha, mas que pessoa fraca. Parece esses radinhos do Paraguai, né? Estraga à toa. Não, nós ofendemos. Não foi intenção, não queria. Claro que quem quer causar problema na sua casa, né? Acho que ninguém pensa, sai daqui da reunião e fala, não, hoje eu vou arrumar uma briga lá em casa. Mas tem alguma coisa? Não tem nada não, mas eu vou caçar à toa, assim, estou querendo uma treva lá em casa. Ninguém faz isso, irmão. Mas quando você menos espera, já entrou, a treva já entrou, né? Já deu ruim. Já estragou, e às vezes dá trabalho para tirar aquilo. Às vezes dá muito trabalho, né? Às vezes você vai mexer, o trem piora mais ainda. Às vezes você fala coisa que piora mais ainda. Lá em Mateus, vamos ver, eu quero aprofundar um pouco mais nesse assunto sobre a questão do perdão, porque, irmãos, isso é muito sério, isso causa um dano terrível para nós. Mateus 6, na oração do Pai Nosso, chamada assim, oração dominical na minha Bíblia. Mateus 6, versículo 12. Eu vou ter que adiantar os versículos aqui para a gente poder ganhar o tempo. Versículo 12 diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, é assim, ou seja, da mesma maneira. Lá embaixo, o versículo 14 e 15 aí de Mateus vai dizer assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, tem dificuldade de entender isso aí? Eu acho que não precisa de explicação. Por isso é que nós precisamos da palavra de Deus, irmãos, e estar meditando nessa palavra, estar lendo a palavra constantemente. Precisamos da palavra, orar, né, buscar o Senhor antes de ler a palavra, e buscar a leitura, e buscar ler a palavra, pedindo ao Senhor que abra o seu entendimento. Lê com calma, não precisa ler correndo, não. Lê com calma, para que a sua leitura seja proveitosa, seja de ganho para você. É assim que nós precisamos fazer. Tudo bem que você possa ter uma meta de leitura da Bíblia, de terminar em um mês, né? Você pode seguir nesse padrão veloz, mas faça uma leitura com calma também. Tenha um momento de reflexão, ou nessa leitura rápida que você faz, às vezes alguma coisa ali que te chamou um pouco a atenção, mas não deu tempo de você parar, que você estava correndo demais, volta depois com calma lá atrás, para rever aquele ponto, porque pode ser que o Senhor queira lhe falar mais ali, pode ser que o Senhor queira te instruir mais ali, sabe para quê também? Para você e depois para você repartir com alguém. Porque, irmãos, não se engane, o Senhor não nos dá a nós alguma coisa que seja só para nós. Ele dá para você, mas para você também repartir. Até o nosso trabalho é assim. Trabalhai, né, com as mãos para ter com que acudir ao necessitado. Não é só para você. Não é só para você. É também para poder ajudar outro. Esse é o pensamento do Senhor, pensamento de família, de casa, né? Somos uma família. Irmãos, por causa da hora também, vamos ficar por aqui. Que nós possamos pensar sobre isso aí, irmãos, a questão do perdão, né? É bíblico que nós perdoemos aqueles que nos têm ofendido, porque senão nós vamos ter dificuldade com o nosso Pai. E toda hora nós precisamos ir ao Pai. Toda hora nós precisamos clamar, precisamos orar, né? Tem outro texto que diz assim, se fores levar a tua oferta no altar,
Posso entender isso aí também como se você fosse diante do Senhor, em oração, no altar de Deus, você se prostra ali, você está diante de Deus. E se você for levar ali a tua oferta, lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, para aí, vai lá, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois você volta. Então, irmão, nós precisamos, senão o nosso caminho fica embargado, as nossas orações ficam interrompidas. Quando nós temos problemas, quando no casal há problemas, ali há uma interrupção na oração. O céu fechou, a porta está fechada ali. Precisamos restaurar. Senão, irmãos, nossa oração fica só rodando em volta da gente, assim, não vai para Deus. Por causa da palavra do Senhor. Nós estamos impedidos porque não estamos perdoando. E aí isso vai trazer impedimento à nossa oração. Isso é sério. Nós precisamos estar com o nosso caminho livre. Precisamos do Senhor toda hora. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Amado Senhor, queremos bendizer a Ti, Senhor, te bendizer pela Tua palavra, pelo Teu falar, que o Senhor desperte mais o nosso interesse, Senhor, pelas Escrituras, que é a Tua palavra, Senhor, ela é vida para nós, que nós possamos chegar diante da Tua palavra com reverência, com temor, saber que não é um livro qualquer, não é um jornal, não é uma revista, é a palavra do Senhor, são os teus mandamentos, está aqui revelado, Senhor, o teu coração, teus pensamentos, ó Deus, teu propósito para nós, para a nossa vida, teu projeto para a nossa vida, para a vida da tua igreja. Senhor, ajuda-nos a valorizar a sua palavra, Senhor. Livra-nos de tudo aquilo que tem roubado o nosso tempo demasiadamente, Senhor, para que possamos nos voltar mais para aquilo que é eterno, Senhor. Tuas palavras são eternas. Ó Deus, graças te damos, em nome de Jesus. Amém.